Oi, Rê, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Ju, boa noite, meninas. Renata, Ju. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Vocês foram as primeiras a entrar, hein? Obrigada. Me dá um toque se vocês estão ouvindo bem, por favor. Oiê. Tá ouvindo bem, Rê? Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Eba, ótimo. Tô procurando um filtro aqui de estrelinha, mas deixa um filtrinho aqui de planetas. Gente, eu tô testando os filtros, tá? Enquanto o pessoal não chega. Eu vi uns filtros aqui bem legais de estrelas, de planetas. É, Vou deixar um pouquinho aqui só pra brincar. Só nesse começo aí pra esquentar um pouquinho. Depois eu tiro esses filtros aí se for atrapalhar muito, tá? É engraçado esses filtros, né? A gente se diverte, né, meninas? Ai, barato. Ju, me conta uma coisa, da Renata eu já sei, mas você já tem seu mapa natal, Ju? Você já fez alguma vez? Oi, Fábia, boa noite. Oi, Sá, boa noite. Me conta aí, Ju, se você já tem seu mapa. A Sá, eu sei que já tem, a Renata eu sei que já tem. A Juliana não me respondeu ainda, mas daqui a pouco ela responde. Fábia, você já tem seu mapa, pelo que eu percebi, né? O comentário que você fez, parece que você já tem o seu mapa. É, Bom, então, meninas, eu tava falando para as meninas aqui que entraram, eu coloquei esse filtro aqui de planetas, só por enquanto, tá bom? Pra fazer uma graça aqui no começo e depois eu tiro ele. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vindos, pessoal. Ana, você já tem o seu mapa? Gente, vão me respondendo aqui, por favor, para eu ter uma noção de quem já tem seu mapa, de quem não tem. Salésia, Renata, essas eu já sei que tem, tá? Ju, Ana, Fábia, depois vocês me respondem aí se vocês têm o mapa de vocês, tá bom? Legal, Fábia, se tem. Legal. Eu vi que a Fábia, ela fez uma pergunta, na verdade ela fez um comentário, né, bem técnico até, dá pra perceber que ela tem uma noção. A Ana tem gratuito, tá legal. Uhum. Bom, então, pessoal, assim, eu vou tirar esses filtros aqui que eu acho que já deu, né? E tá me atrapalhando a ver aqui os comentários. Tá, bom, pessoal, é assim, o intuito aqui desse bate-papo é disseminar a astrologia, né, trazer ela mais próxima para as pessoas. Na minha visão, eu acredito que a astrologia, assim como várias técnicas de autoconhecimento, elas tinham que estar mais próximas de nós, né, desde a adolescência, infância, em questões de educação mesmo, né, tudo que leva ao autoconhecimento. E a astrologia, na minha visão, é uma técnica muito maravilhosa nesse sentido. Eu sou suspeita porque eu amo astrologia. Então, assim, aqui nessa hora que a gente vai passar juntos, vou pedir para vocês irem fazendo as perguntas e adicionando os comentários, tá? Eu vou lendo um por um e vou respondendo na ordem que eles forem surgindo, tá? Eu vou começar aqui por algumas perguntas que já me fizeram nos posts aí que eu fui divulgando, né? O pessoal já foi mandando algumas perguntas e tal. E eu vou respondendo essas que eu já tenho e depois eu vou lendo aqui nos comentários, tá bom? Queria dar só alguns recadinhos. Eu moro aqui no alto das montanhas de Minas Gerais, no sul de Minas, interior. Então, assim, hoje choveu bastante aqui, tá bem frio. Então, pode ser, pessoal, que a minha conexão caia, tá? Tô torcendo que não. Mas caso isso aconteça, é devido a esse lugar aí, tá bom? Isso aí é uma das coisas que a gente tem que bancar, né? Em função de algumas escolhas que a gente faz na vida. E essa é o que eu banco aí de vez em quando. Mas não é sempre que isso acontece, graças a Deus. Minha mãe também entrando. Oi, mãe querida, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Para quem tá chegando agora, depois vai me dizendo se já tem o mapa, se não tem, vai adicionando os comentários e as perguntas que eu vou lendo na ordem que elas vão aparecendo, tá?
Queria também enfatizar que eu vou abordar aqui questões gerais, né, sobre astrologia, sobre mapa natal, porém, infelizmente não dá para ler o mapa aqui, né, gente, um a um. É um trabalho que exige aí estudo, dedicação e análise. Então, muitas pessoas pode ser que pergunte coisas bem específicas do mapa, tá? Então, eu vou responder de uma maneira geral das posições e aí cada um vai contextualizando conforme o próprio mapa. Então, por exemplo, se eu responder uma pergunta específica de um mapa de uma pessoa, pode ser que a outra se identifique por algum contexto aí geral de posição, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho para dar. Não, acho que eram só esses mesmos. E assim, pessoal, tem algumas curiosidades, né, que cercam a astrologia relacionado a mitos, tabus, dúvidas, curiosidades. Aqui vocês podem perguntar o que vocês quiserem e o que tiver ao meu alcance eu vou buscar responder, tá bom? Acho que é isso. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta que eu recebi nos posts de divulgação. A pergunta foi a seguinte: como os arianos conquistam? Vamos lá. Bom, primeiro assim, eu queria contextualizar um pouco do que é a energia ariana, né? Áries é o primeiro signo que abre a roda do zodíaco, né? Então, isso já diz muito, né? Sendo o primeiro signo que abre a roda do zodíaco, né? É uma energia de muita iniciativa. E também é o primeiro signo que abre a estação, né? Abre uma estação do ano. Todo signo que abre uma estação do ano, ele traz essa energia de iniciativa, que é chamada a energia cardial, né? O modo cardial. Tem mais gente chegando. Paulinho, tudo bem, querido? Quanto tempo? Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Então, como eu estava dizendo, da energia ariana, né? Eu estou contextualizando a primeira pergunta que eu recebi, relacionado como os arianos conquistam. E depois eu vou responder as perguntas na medida que elas vão aparecendo, tá? Bom, então, estava só contextualizando aqui para o pessoal que está chegando. Ares, né, não é Satanás, hein? O pessoal já começa a brincar, os estereótipos, né? Já vamos falar de estereótipos também. Mas então, Áries é uma energia de muita iniciativa, impulso muito grande para realizar, né? Intuição muito clara das coisas, como se fosse um farol, né? A energia do líder muito forte. Abre uma estação, como eu já disse, no modo cardial, né? Todos os signos que abrem o modo cardial, eles têm essa iniciativa muito grande, que é Áries, Capricórnio, Libra e Câncer, né? São signos que abrem uma estação, eles iniciam junto com a estação, tá? Então esse impulso vem da natureza de iniciar coisas, né? E Áries, ele também tem a relação do eu, né? Tem um posicionamento muito forte para a vida, a energia vital é muito valorosa, né? Tem uma expressão de vigor e vida muito grande. E assim, na maneira que ele vai se expressar, é muito das coisas que ele realiza, que ele toma iniciativa, né? Então, em alguns momentos, na conquista, quando tá conhecendo uma pessoa, o impulso mais natural é ele falar de si, tá? Falar das conquistas, acabar voltando um pouco mais a relação para si, né? Para se mostrar mesmo em relação a como o outro pode enxergá-lo, né? Ele tem essa preocupação, né? Em relação a como o outro vai enxergar o eu dele, né? As coisas que ele tá trazendo de novo, né? Ou seja, o que é de iniciativa que ele realiza, ele quer que o outro enxergue também, tá? Então, na conquista ali, ele vai acabar falando de si pelo impulso, tá? Porém, uma dica que eu dou é a seguinte: com essa coisa muito natural do ariano falar de si, né, para conquistar principalmente o outro, uma dica interessante é você tentar estabelecer uma relação de escuta um pouco maior, né? Principalmente quando tá conhecendo ali uma pessoa, tenta ouvir um pouco mais o outro, perguntar mais sobre o outro, né? E falar de coisas assim relacionadas à visão de mundo, aspectos não tão só relacionados ao eu ali da pessoa, né? Mas coisas assim como hobbies, né? Coisas mais sutis e não ficar muito ligada ali à questão do eu, né? E ficar enfatizando muito si mesmo, porque às vezes isso para o outro pode ofuscar um pouco, tá, arianos? Então, assim, não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, ao contrário, é uma potencialidade, tá? Mas na hora da conquista é bom ter aí uma malemolência em relação a isso, tá bom?
Eu respondi a pergunta, Renata, foi a Renata que me fez essa pergunta. Você acha, Rê, que faltou alguma coisa aí em relação do que eu coloquei? Depois você me escreve aqui, Rê, tá bom? Se você ficou satisfeita com a resposta. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui, enquanto a Renata não responde. Porque assim, gente, o objetivo aqui é esse bate-papo interativo, tá? No real time. Então, eu quero trocar ideia com vocês. Ótimo, foi perfeita. Obrigada, Rê. Se for surgindo dúvida em relação a essa pergunta, pode ir colocando mais coisas. E agora eu vou contextualizar o comentário da Fábia, tá? Ela escreveu o seguinte, eu vou ler aqui, tá bom? Ela escreveu, pessoal, de uma maneira bem técnica, tá? Eu achei bastante. Eu li e falei, nossa, essa pessoa tem um conhecimento relevante sobre astrologia, né? Ela colocou da seguinte maneira: já tenho meu mapa, Tina. Mal posso esperar para falarmos desse meu Saturno na casa 7 e a aproximação de Urano em trânsito em oposição ao Urano natal, chegando e me deixando um pouco assim transtornada pelo que eu entendi do emoji ali que ela colocou, né? Então, assim, essa pergunta é o seguinte, como eu falei no começo, Fábio, eu não consigo contextualizar todo o seu mapa olhando por essa pergunta apenas, tá bom? Como essa pergunta é muito técnica, eu teria que, para responder ela de uma maneira bem precisa, eu teria que olhar de fato o seu mapa. Porém, eu vou responder de uma maneira contextualizada, generalista, para ver se você se encaixa e outras pessoas também vão tentando se encaixar de acordo com o contexto aqui que eu tô trazendo, tá? Então é o seguinte, Saturno na casa 7. Só por essa posição, Fábia, de maneira geral, Saturno na casa 7 já é um indicativo de alguns desafios no âmbito de relacionamentos, tá? Então, quando o assunto é se relacionar com o outro, relacionamentos de maneira geral e também com cônjuges, né? Existe uma tendência de haver superações ali a serem passadas, né? Desafios que vão fazer você se desenvolver, tá? E assim, você não negando esses desafios, você pode chegar num lugar de expert nisso, tá? Porque o Saturno, ele exige, ele cobra de nós mesmos muita dedicação, esforço, tá? Que muitas vezes pode beirar o cansaço, que pode beirar nossa, como tá difícil as coisas, entende? A pessoa pode sentir um peso naquele setor, naquela situação. Porém, precisa ver como que tá esse Saturno, se ele recebe aspectos tensos, se ele recebe aspectos harmoniosos, tá? Tudo isso vai trazer nuances para essa posição, tá bom? Então, por exemplo, por mais que Saturno traga essa energia de desafio, se ele estiver bem aspectado, não vai ser tão denso, entende? Aí, se ele tiver outros aspectos mais difíceis, pode ser que a pessoa sinta ainda mais um peso, tá? Mas por si só, Saturno já traz essa energia de desafio, tá bom? Então, ele na casa 7, muito provavelmente vai trazer desafios aí nesse setor de relacionamentos para a pessoa. É onde ela mais vai se desenvolver, tá? É onde ela mais vai buscar superação. E aí, como ela colocou aqui, Saturno na casa 7 e a aproximação de Urano em trânsito. Assim, pessoal, o trânsito ele é uma técnica de previsão, tá bom? Então, quando Urano está em trânsito pela casa 7, o que isso significa? Que esse planeta, a energia desse planeta, ela está passando pelo setor de relacionamentos do mapa de nascimento da pessoa. Então, assim, Urano, ele traz uma energia de rupturas, de mudanças muito fortes. Então, essa energia passando em trânsito pelo setor de relacionamentos vai fazer uma movimentação nesse setor, trazendo mudanças, trazendo movimentações e muitas vezes de maneira drástica, muitas vezes de maneira abrupta, né? Porque Urano ele tem essa energia de do nada ele traz uma mudança, do nada ele muda as coisas, do nada você pode ter uma ruptura, tá? Ele traz essa energia de corte. Então, assim, ele em trânsito na casa 7 pode significar rompimento de relações, pessoas que do nada, né, tomam alguma atitude que vão te deixar chateada ou que vão fazer com que aquela situação já não fique tão como era antes, movimentações, ou pode vir novas pessoas para sua vida, ou pode sair pessoas da sua vida, né, nesse âmbito de relacionamentos.
E aí ela contextualiza da seguinte maneira: Urano em trânsito em oposição ao próprio Urano natal. Então isso ele vai fortificar o fator desafiador, tá? Que já tá ligado a Saturno lá na casa dela 7. Então assim, Urano em trânsito já traz a energia da movimentação, do corte, da ruptura, e ele tá num aspecto denso, no aspecto desafiador, que é a oposição, né? A oposição ela é um dos aspectos desafiadores, tensos na astrologia, junto com a quadratura, né? Então assim, o Urano em oposição, em trânsito pela casa 7, como a Fábia colocou, ele traz uma energia um pouco mais densa, um pouco mais desafiadora. Então existe uma tendência da pessoa viver situações de rupturas de maneira um pouco mais densa, tá? Então ela pode estar passando por situações onde esteja conflitando com alguém, onde alguém pode vir de uma maneira um pouco mais enérgica, drástica e fazer algum tipo de movimentação, tá? E claro, assim, os aspectos tensos, né, as possibilidades tensas que a gente passa, elas nos tiram da nossa movimentação de zona de conforto. Então, muitas vezes, essas energias tensas, elas são favoráveis, né, porque fazem a gente acordar para coisas que estavam estagnadas, né, fazem a gente acordar para se mexer em algumas situações. Porque essas energias tensas, elas não vêm à toa no nosso mapa, né? As energias tensas, nós astrólogos costumamos dizer que elas trazem movimento para o mapa. Porque um mapa só com energia favorável, ele traz um pouco de acomodação, tá? Então é bom até que tenha energia tensa no mapa. Então, por exemplo, com esse exemplo que a Fábia deu, vamos lá, por exemplo, se ela estiver vivendo um relacionamento onde ela tá empurrando com a barriga várias coisas, tem um monte de situação lá tóxica, se o Urano passa nesse setor e ela tá com esse relacionamento dessa maneira, é o start para acontecer alguma movimentação, e pode ser de uma maneira um pouco mais drástica, tá? Agora, se a pessoa já vem fazendo a lição de casa dela, já vem no movimento de autoobservação e tudo mais, ela pode passar por essa energia tensa de maneira um pouco mais leve, de maneira um pouco mais consciente, né? Tá aí o trabalho da previsão. Quando você se depara com a possibilidade de ver as suas tendências do seu mapa, os trânsitos como a Fábia tá vendo, você começa a se preparar de uma maneira mais consciente para passar por aquela situação, para aquela energia, né? E muitas vezes você vai passar de uma maneira mais leve, né? Fábia, queria ver se eu consegui te responder a pergunta, se fez sentido para você e se você quer fazer ainda mais alguma colocação, tá bom? Enquanto isso, enquanto a Fábia vai respondendo, pessoal, eu vou vendo aqui a próxima pergunta, tá? Porque pro pessoal que começou a entrar depois, eu tô respondendo as perguntas na medida que elas vão aparecendo aqui na ordem sequencial, tá bom? E eu quero responder e vocês me dão um feedback depois se falta alguma coisa, se tá tudo ok. E aí eu vou responder nas próximas, tá? E vou esperando o retorno de vocês também, tá bom? As primeiras que eu respondi foram dos posts que eu recebi na divulgação. Agora eu vou procurar aqui a terceira pergunta ou o terceiro comentário. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ler os comentários também, tá bom? Porque assim, pessoal, é uma maneira também de a gente estudar juntos, né? E como eu falei no começo, um dos propósitos aqui é disseminar a astrologia e fazer a gente refletir, né? Um lugar de estudo também. E os comentários sempre agregam. A Ana escreveu assim: seria bem melhor estudar astrologia mesmo na escola do que a chatice da biologia ou da física. Bem por aí, eu defendo o estudo da astrologia e de qualquer outra técnica de autoconhecimento em escolas mesmo, viu? Vamos lá, vamos procurar aqui o comentário. E quem tem a lua em Áries? A próxima pergunta que eu vi aqui é a da Ana, né? Quem tem a lua em Áries. Então, eu vou contextualizar, então, tudo que vocês forem falando, eu vou contextualizando primeiro os astros que vocês forem colocando, tá? Então, a Ana fala aqui de dois elementos, né? A lua e o signo de Áries. Então, vamos contextualizar primeiro o que é a lua, né? No mapa natal.
na astrologia, a lua, ela representa as nossas emoções, a maneira que a gente expressa os nossos sentimentos, né? Como a gente reage diante dos sentimentos que a gente enxerga em nós mesmos e nas pessoas, né? A nossa maneira de expressar o nosso sentimento para o outro. E também fala muito de um lugar maternal, a relação com a nossa mãe, né? Esse lugar mais instintivo em relação ao cuidado, né? A visão maternal que você tem também. Tá? E também fala das primeiras reações, daquele ímpeto, sabe? Que você tem diante de uma situação onde você tem que reagir rápido, tá? O seu emocional ali. Então, quem tem a lua em Áries pode trazer para a pessoa uma tendência de assim, tomar decisões um pouco sem pensar muito, sabe? A pessoa, quando vê já foi, quando vê já falou, quando vê já fez, e quer fazer tudo rápido, e quer tomar iniciativa rápido, tá? É o primeiro impulso da pessoa, tá? É a primeira maneira que ela tem de tomar iniciativa. E também pode trazer um pouco de esse lugar um pouco mais racional, quando o assunto é emoção, quando o assunto é expressar os sentimentos. A pessoa com lua em Áries, ela pode se ver nesse lugar um pouco mais racional de expressar os sentimentos, tá? Claro que isso tudo depende do contexto do mapa inteiro, precisaria ver outros aspectos. Não dá pra falar que a pessoa é mais racional só pela lua, tá? Mas, contextualizando uma lua em Áries, pode haver essa tendência. Tá bom, Ana? Depois me responde, Ana, se a resposta ficou ok, se ainda tem alguma coisa para completar. Agora a próxima pergunta. E quem tem a mãe em Áries, né? A minha mãe acabou de entrar aqui na live. Oi, dona Anice, seja bem-vinda. Bom, eu já contextualizei a energia ariana para vocês, né? Agora, uma mãe ariana normalmente vai ter um impulso mais autoritário, né? De um modo de enxergar a vida, de enxergar aquela criança, né? Então, muitas vezes pode ser, tá, gente? Pode ser uma mãe assim mais mandona, uma mãe assim mais com impulso, né, da tarefa, das tomadas de atitude, pode cobrar muita atitude dessa criança, pode... E assim, um lado bom disso, né, é que ela vai muito provavelmente educar aí um líder, né? Ela pode incentivar essa criança a tomar muita iniciativa, a se virar sozinho, a ser independente, né? E ela vai buscar trazer esses exemplos de independência, de braveza até com a vida, né? De energia para ir atrás das coisas. Muitas vezes ela é uma mãe em potencial para educar uma pessoa líder, né? Um adulto aí que seja muito independente, né? Na sua vida, no tipo de relação que essa pessoa pode acabar manifestando também com as outras pessoas, essa dinâmica, né, esse impulso de liderar da autonomia, né, que ela acabou aprendendo com a mãe. Depois me responde também se eu conseguir responder sua pergunta, tá, Sá? E o pai de Áries? Gente, o pai de Áries... Bom, aí assim, Áries, para começar, é uma energia de polo positivo, masculina, tá? Então, eu não falei isso no começo, quando eu tava falando de Áries. Foi bacana essa pergunta sobre a figura do homem, né, na energia de Áries. Porque Áries, ele já é um signo de energia masculina, o Yang, né? Porque todo signo tem energia positiva ou negativa, que significa feminino ou masculino, Yin ou Yang, tá? Pode ser de várias maneiras de você falar sobre isso, yin yang, masculino, feminino, positivo ou negativo. E o Áries é uma energia masculina positiva, tá? Então, homem de Áries, ele vai expressar muita virilidade, tá? Muito o lado yang vai se sobressair nesse homem, tá? Então, assim, principalmente olhando aí para homens de gerações passadas, nossos pais, nossos avós, esses homens arianos, eles podem vir com uma carga de autoritarismo, de comando muito forte,
tá? E muitas vezes até de maneira, vamos falar assim, meio militar, vamos dizer assim, tá? Não tô falando de maneira, não tô falando assim que todos os pais de Áries do passado são militares, não é isso, gente, é só uma analogia aqui, tá? Com essa coisa do pulso firme, né? Do comando, tá bom? E aí esse homem de Áries, ele pode, sendo um pai, né, ele pode também impulsionar essa criança, né, a tomar iniciativas, mas pode ser uma cobrança muito mais forte do que se fosse uma mãe, por exemplo, tá? Eu tô contextualizando aqui, gente, as energias de maneira geral, tá? Porque assim, claro, pode existir homens, pais que sejam um pouco mais malemolentes do que certas mulheres, mas no geral a energia masculina, ela tende a ter esse ativo, né, para o determinismo, para o comando, de maneira mais vista, né, vamos dizer assim. Aí a gente fala um pouco de polos, né, positivo e negativo, yin e yang, tá bom, pessoal? Bom, aí a Ana pergunta, marido em Áries. Aí vai ficar próximo do que eu coloquei do pai de Áries, tá? Porém, o marido de Áries, a esposa precisa tomar cuidado para ela não ficar autoanulada, tá? Para ela não ficar muito aquém da energia de impulso, né? De tomada de iniciativa do marido ariano, tá? Porque muitas vezes esse marido ariano vai querer mandar demais, vai querer se sobressair sempre nas coisas, então a mulher precisa estar sempre observando esse impulso dele para ela não se ofuscar, para ela não se autoanular, tá bom? Aí a Salésia comenta, ariano é tipo italiano, se espalha, tem em todo lugar. É verdade, gente, tem muitas pessoas de Áries, né? Eu adoro pessoas de Áries, eu tenho energia ariana forte no meu mapa, e a minha irmã é de Áries também, então é uma energia aí bem interessante mesmo. Aí a Fábia comentou assim, eu sempre achei que Saturno dificulta minhas relações. Fábio, é o que eu contextualizei no começo, né? Mas aí precisa ver outros aspectos, tá bom? Mas de maneira geral, sim, ele traz uns desafios aí nas relações, mas você pode superá-los, tá? Vai depender muito da sua abertura para esse desenvolvimento, não cruzar os braços, né? Quando o assunto é você lidar com a situação, lidar com o desafio, tá? Não fugir e buscar o aprendizado ali, né? Olhar pelo lado positivo. O meu Saturno está em Escorpião, Deus é mais. Salésia comenta. Tem esses estereótipos, né, pessoal? O Saturno, né, o Escorpião, tem muitos estereótipos envolvendo essas energias. Depois a gente faz uma live só falando de estereótipos. Minha prima também tá aqui, Cássia, querida, tudo bem? Eu tô vendo aqui, pessoal, qual é a próxima pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vão olhando o mapa de vocês e podem me fazendo algumas perguntas se vocês quiserem, enquanto eu tô procurando aqui a próxima, tá? Aí a Renata colocando aqui Saturno na casa 2 e Saturno em Virgem. Eu entendo que aqui é um comentário, né? Mas eu vou contextualizar. Saturno na casa 2 e Saturno em Virgem. Olha, essa posição aqui é a posição do dinheiro, hein, Renata? Gente, assim, vamos contextualizar. A Renata trouxe um monte de nomes aqui, né? Elementos para a gente poder analisar. Primeiro, Saturno, já falei um pouquinho dele no começo, que Saturno é uma energia aí que traz pra gente oportunidade de desenvolvimento, de superação, de desafios, né? E a casa 2 é a casa relacionada a valores, valores monetários, valores morais, né, internos, o que é valor para a pessoa, né? E como ela consegue monetizar valor para ela em termos de ganhos. Então,
E aí, assim, ela fala de virgem também. E virgem é uma energia que também está relacionada a dinheiro, né? Porque é uma energia relacionada ao elemento terra, né? Então, essa energia, ela favorece a lida com as questões materiais, com as questões de trabalho, logo, se relaciona com dinheiro também, tá? Então, veja que ela trouxe três elementos que fazem uma liga boa, tá? Eles fazem uma conexão boa relacionada a dinheiro. Então é Saturno, é realismo, né? É estrutura Saturno também. Saturno traz estrutura. E na casa 2, você pode ter uma tendência, né, de estruturar muito bem os seus ganhos, de valorizar muito o dinheiro, tá? Cada centavo, a pessoa sabe o valor daquilo. Ela tem uma tendência de não esbanjar, tem uma tendência de guardar muito bem, de poupar, tá? Mas precisa ter um cuidado de não deixar crenças limitantes de escassez, né, sobreporem o campo dela. Naquela de, eu vou guardar senão vai faltar. Eu vou deixar de fazer aquilo ali porque eu preciso economizar. Então, assim, a pessoa com Saturno na casa 2, ela precisa achar esse ponto de equilíbrio, porque senão ela tende a ficar nessa energia de poupar e de, sabe, o dinheiro vai acabar, entendeu? Então, relax, tá? E aí, em Virgem, ele vai potencializar essa energia para a pessoa de segurar o dinheiro, tá bom? Porque Virgem ele também é uma energia seca, né? Vamos dizer assim, de terra, tá? Então é uma energia que busca esse lugar do essencial. Virgem é muito forte em relação a isso. Virgem separa o joio do trigo, né? Ele busca esse lugar essencial. Então, assim, ele em Saturno, gente, ele vai potencializar ainda mais esse olhar de o que eu posso guardar, como eu posso economizar, para onde eu vou investir meu dinheiro, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. É muito importante o dinheiro é muito importante para esse tipo de posicionamento, tá? Mas é aquilo que eu falei, só cuidado para não ficar muito preocupada com esse assunto, né? E cair aí numa visão muquirana da vida, entende? Mas na maneira positiva, se a pessoa conseguir enxergar dessa maneira, se livrar dessas crenças em relação à escassez, ela tende a se estruturar muito bem na vida, né? Ela tende a saber investir, né? Onde investir, e aí ela pode prosperar com mais tranquilidade, tá bom? Aí outra pergunta. Eu tenho bastante curiosidade sobre o significado de Lilith. Legal essa pergunta. Gente, ó, por favor, vão escrevendo para mim se vocês estão curtindo as respostas, se vocês estão achando as respostas vagas, se tá faltando mais profundidade, tá? Vão me dando feedback aí, porque o intuito aqui é me aprofundar, tá? Eu não tô com pressa, eu gostaria de fato de me aprofundar nas respostas, nas contextualizações, eu pretendo fazer mais lives, tá? Então, assim, se não der tempo de responder todas as perguntas, eu vou anotar e eu vou responder na próxima live. E aí a gente vai fazendo esse jogo, tá? Mas o intuito de fato aqui é responder e não deixar vocês com dúvida saindo daqui e a gente se aprofundar um pouco, né? Trazer de fato esse contexto de estudo, tá? E de alguma maneira aproximar a astrologia para vocês. Porque na minha visão, não é só o astrólogo, né? E não é só a pessoa que tem um recurso para pagar um mapa natal, para pagar uma sessão de astrologia, né? Que precisa, que pode ter astrologia de perto, né? Na minha visão, acho que a astrologia é para todos e eu gostaria de ter esse papel também, de alguma maneira ajudar e disseminar esse conhecimento, tá bom? Por isso que eu sou a favor aí de colocar até em escolas e tudo mais. Mas isso daí dá um assunto para outra live, né? Então vamos continuar aqui nas perguntas. Eu tenho bastante curiosidade sobre o significado de Lilith. Olha, pessoal, eu também, tá? Porque o que acontece? Lilith é um ponto no céu, é um ponto de cálculo. Ele não chega a ser planeta, não é um asteroide, tá? É simplesmente um cálculo, né? Ele é um cálculo baseado em outros astros importantes, tá? Relacionados à nossa personalidade. Então, o que acontece? A Lilith não tem muito estudo sobre Lilith, tá? Ainda. Então, assim, os poucos artigos que tem sobre Lilith, as poucas pesquisas que tem sobre Lilith, elas não são o suficiente pra gente contextualizar de maneira assim tão... Desculpa, gente, tô bebendo água aqui. De maneira assim tão segura, né?
claro, tem alguns textos, tem alguns artigos e algumas pesquisas que dão um embasamento, mas é incipiente, né? Então, o que eu vou falar aqui é de acordo com os poucos estudos que eu já me deparei, tá? E de maneira muito introdutória, tá bom, gente? Lilith é uma coisa que existe astrólogos que vão lá e se aprofundam no estudo. Para vocês terem uma ideia, nem na escola que eu estudo, eles falam sobre Lilith, tá? Eles falam muito pouco. E olha que a escola que eu estudo, eles trazem muita pesquisa, eles fazem muita pesquisa, né? Eu tô fazendo agora umas especializações, então esse lugar de pesquisa acaba ficando bem latente lá pra gente, a gente pergunta e tal, né? Então, assim, pessoal, o que eu sei sobre Lilith... Peraí só um minutinho. Tá. Bom, pessoal, então assim, o que eu sei sobre Lilith é o seguinte. Lilith, pra mim, do pouco que eu sei sobre Lilith, ele traz uma energia de transgressão, tá? Então, muito provavelmente, onde a gente tem um Lilith no mapa, ele vai predispor a gente a quebrar paradigmas, né? Pensar um pouco fora da caixa, naquele setor, naquela casa, né, relacionado àquele signo, tá? Então é um pouco de energia rebelde, vamos dizer assim, tá bom? Gente, isso é a única coisa que eu posso falar sobre Lilith, tá bom? Vamos ver aqui sobre a próxima pergunta. Vamos lá. Aqui, vamos ver a próxima pergunta. Tem uma pergunta. Como ser tolerante nos relacionamentos tendo Vênus e Marte em Áries? Uau! Essa é uma pergunta boa. Como ser tolerante nos relacionamentos tendo Vênus e Marte em Áries? Bom, vocês já viram que Áries é uma energia aí de bastante impulso, iniciativa, né? Muitas vezes não tem paciência em algumas situações de relacionamento, tá? Então precisa respirar fundo, né? Precisa buscar esse lugar de empatia também, porque não somos só nós, né? Não é só nós que precisamos estar em evidência, precisa buscar esse lugar de compartilhamento. Então, assim, Vênus e Marte são planetas pessoais, né? A gente costuma falar na astrologia que existe planetas pessoais, planetas geracionais e planetas sociais, né? Os planetas pessoais, eles vão falar muito da nossa personalidade, tá? Os sociais, a gente vai ver elementos ali que predispõem a maneira que a gente pode se relacionar com as pessoas, com as comunidades onde a gente passa, né? E os planetas geracionais, eles falam de toda uma geração, né? Qual o propósito ali daquela geração, quais as influências, tá? E a pergunta aqui da Salésia, relacionado a como ser tolerante nos relacionamentos tendo Vênus e Marte em Áries, isso daí, Áries nesses astros estão falando muito da personalidade dela, tá? Então, assim, Vênus é a maneira de como a pessoa se relaciona também. Vênus, ele traz uma visão de que é valor também pra gente, tá? A questão do glamour também traz nuances do feminino. Vênus é o planeta relacionado ao amor, né? Como a gente se relaciona. E Marte, ele é uma energia de iniciativa, né? É a ação. Onde Marte está no nosso mapa, ele demonstra a nossa capacidade de tomar atitude, né? Onde mais nós temos energia para acionar, tá? A nossa capacidade de ação. Então, a Vênus, que está relacionada ao amor, e Marte, a iniciativa, os dois estando em Áries, vai possibilitar para a pessoa nas relações um ímpeto muito forte, né, de enxergar as coisas acontecendo, tá? Então existe uma certa ansiedade em ver as coisas acontecendo, e ver as coisas tomando prumo, querendo enxergar a relação
crescendo, sabe? Então, assim, precisa tomar cuidado para entender o tempo das coisas, porque às vezes não, né? Tudo, gente, precisa de tempo, uma relação para ser construída, sei lá, um projeto para ser melhor desenvolvido, sair do papel. Então, assim, a dica que eu daria para a pessoa com Vênus e Marte em Áries é essa coisa do tempo, tá? Entender que tudo tem um tempo para as coisas e principalmente relacionamento, né, gente? Nenhum relacionamento nasce pronto, precisa de tempo, precisa de construção, precisa regar, tá? E essa pessoa com Vênus e Marte em Áries, muito provavelmente há uma tendência de ela se impor muito nos relacionamentos, de ela comandar, né? De ela trazer sempre percepções de como as coisas devem ser. Muitas vezes ela pode transmitir situações em que queira ser do jeito dela, né? Que olhe para ela. Ela pode puxar muito o outro para olhar para ela, tá? E isso pode gerar, no lado sombra, né? Se a pessoa não tiver aí muito em autoobservação e tudo mais, ela pode até cair numa certa carência, numa certa insegurança, porque ela quer a todo momento, né? Aquela situação voltada para ela. Ela quer entender aquela relação acontecendo da maneira que ela enxerga, tá? Então é necessário aí essa autoobservação em relação ao tempo das coisas, tá bom? Pessoal, vou precisar tomar mais um pouquinho de água, porque eu tô falando bastante. Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Eu queria perguntar por onde você começaria analisando um mapa e quais os aspectos mais importantes. Gente, a Fábia realmente ela é muito sênior aqui, a Salésia comentou lá na frente, né? Porque, gente, a Fábia, ela trouxe uma pergunta bastante técnica. Para quem não entrou aqui, para quem só entrou depois, ela trouxe uma pergunta aí bastante técnica. Depois você até comenta, Fábia, se você já fez algum curso, porque você está trazendo aí uns comentários bem avançados. Então, aqui, de novo, eu queria perguntar por onde você começaria analisando um mapa e quais os aspectos mais importantes. Olha, Fábia, eu começo analisando um mapa, vendo as formações, né? Aquelas formações geométricas, os desenhos, né, que se formam na mandala. Então, normalmente eu olho para essas formações, eu olho também para as tônicas, né? As chamadas tônicas de casas e tônicas de signos. O que seria isso? A pessoa ela pode ter o sol em peixes, por exemplo, mas ela pode ter uma tônica num outro signo, tá? Isso vai favorecer esse outro signo aparecer na expressão dela também. Então, por exemplo, a pessoa pode ter peixes, pode ser de peixes, mas pode ter uma tônica de leão. Então, ela vai ser uma pisciana, né? Com expressões leoninas em algum momento da vida dela, tá? Normalmente a tônica, ela traz expressões automáticas, a pessoa nem percebe e ela tá reagindo daquela maneira, tá? Então, assim, eu começo contextualizando os padrões do mapa, as configurações do mapa, que são as formações geométricas, né? Que os desenhos formam, e trazendo essas tônicas, que é relacionada a um segundo signo, vamos dizer assim, né? Que dá um pano de fundo para o sol da pessoa, tá bom? E também contextualizando a tônica da casa. O que seria a tônica da casa, né? A mandala ela é dividida em 12 setores, né? São 12 setores da nossa vida. Então, existe alguns setores no mapa que se sobressaem, tá? Então, por exemplo, o setor 1 fala da personalidade, que é o ascendente, né? O setor 2 fala da maneira como a pessoa ganha dinheiro, né? Como ela, o que é valor para ela, quais as possibilidades de prosperar financeiramente ali, né? Como como ela entende a vida como o que é valor para ela, né? E as habilidades pessoais. Então, assim, peraí, pessoal, deixa só voltar um pouquinho aqui. Ah, tá, tô falando da relevância da tônica nas casas, tá? Então, assim, eu tava contextualizando o que é casa primeiro, na maneira de falar sobre um mapa inicialmente. Então, a casa 3, ela fala de comunicação, a 4 de família, entre outras coisas, tá, pessoal? Tô falando aqui rápido para contextualizar a pergunta da Fábia, que ela me perguntou como eu começaria analisando o mapa. Aí eu tô falando que é relacionado à tônica, né, de signos e casa.
E para você contextualizar uma tônica de casa, você precisa saber o que significa cada casa, tá? Então a 5, ela tem relação com criação, a 6 com o seu dia a dia, né? A 7 com relacionamentos e a 8, né, com a maneira mais inconsciente de ver a vida. Você tem relações aí de assuntos relacionados ao oculto. A casa 9 relacionada a conhecimentos, né? A expansão de consciência, como você se divulga. A casa 10 relacionado a caminho de vida, né? Sentido de vida, ápice de carreira. A casa 11 relacionada a amigos, grupos. E a casa 12 relacionada à espiritualidade, tá? Então, por exemplo, eu tô mostrando o mapa ali pra pessoa, eu vou dar essa tônica pra ela. Ou seja, eu consigo analisar, nós astrólogos, né? A gente consegue analisar qual o setor ali mais relevante na vida da pessoa, ou seja, onde ela vai ter mais ou desafios ou coisas a desenvolver, ou seja, que setor é mais preponderante para a pessoa, que aparece mais no mapa da pessoa, tá? E aí eu vou dar alguma ênfase ali para trazer coisas importantes que a pessoa precisa se ligar, ou então que a pessoa, ou que esteja adormecido na pessoa, tá bom? E depois que eu vi as tônicas e depois que eu vi os formatos ali dos desenhos que se formam nos ângulos, né, dos aspectos, aí eu vou começar a falar do ascendente, dos planetas pessoais, né, que é Sol, Lua, Marte, Áries. E aí eu vou contextualizando as triangulações por casas, né? Porque eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu gosto de analisar primeiro a triangulação de trabalho e carreira, né? Que é o setor 2, o setor 6, o setor 10. Depois eu vou contextualizando o setor de personalidade, que é o setor 1, ascendente, o setor 5, a expressão, né, da pessoa, de maneira mais artística e mais espontânea. O setor 9, que é como a pessoa se divulga também, os interesses dela. E depois eu contextualizo a relação dela de interação com as pessoas, né, que seriam as casas 3, a casa 7 e a casa 11. A parte de comunicação também. E depois eu contextualizo a triangulação de espiritualidade, relacionada às casas 4, né, que fala de raízes, ancestralidade, família, a casa 8, né, relacionada aos assuntos de vida e morte, inconsciente, e a casa 12 de espiritualidade de uma maneira geral. Então, assim, contextualizando essas 3 triangulações, eu vou ligando um assunto no outro. Porque, assim, gente, astrologia, quando você lê um mapa, você precisa fazer conexões, tá? Você precisa ligar os pontos. Você precisa e também conversar com a pessoa, né? E sentir ali qual é o contexto dela, para você encaixar, para você ligar, né, as conexões. Porque sem essa troca fica muito complicado, porque a astrologia ela tem muitas possibilidades de interpretação, então sempre precisa analisar o contexto da pessoa, tá bom? E aí você vai conectando isso daí, porque se você não conecta, se você fala, por exemplo, a sua casa 3 é assim, assim, assado, depois você pula para um outro setor e não conecta os pontos, fica uma leitura muito desfragmentada, entendeu? Então você sempre tem que ter o olhar de ligação. Então é a maneira, a leitura, a interpretação de um mapa é a maneira como você liga pontos, tá? Isso é muito importante, gente, na leitura de um mapa. Para quem está interessado em estudar, em se aprofundar um pouco mais, lembra que astrologia é ligar pontos, né? Fazer conexões. E sem essa abrangência do que é cada coisa, você acaba não conseguindo ligar, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta. Agora tem uma outra pergunta que é assim: Lua em Aquário. Assim, Lua, eu já dei uma contextualizada aqui para vocês. Lua, ela traz a nossa emoção, os nossos sentimentos, né? A nossa maneira de impulso, como a gente reage. E Aquário, gente, é uma energia que, assim, ela é bastante pra frentex, né? Uma energia bastante futurista, antenada, né? No que tá acontecendo no mundo. Aquário, ele é bastante de interação com as pessoas, mas ele tem um lado aí de distanciamento, um pouco de frieza até da maneira de lidar nas relações. As pessoas podem entender como frieza, mas é só um mecanismo dele, né? De interação. Então, o Aquário, ele está muito preocupado em trazer informações e situações, coisas que vão ajudar a comunidade, que vão ajudar a humanidade, né? Que vai trazer algum benefício ali de movimento, de utilidade, de funcionalidade
para as pessoas, para o grupo, para onde quer que seja, tá? Então o aquário ele tá bastante preocupado em trazer funcionalismo para as coisas. Então, às vezes ele pode não ter uma relação tão pessoal, né, tão próxima. Ele tem esse approach um pouco impessoal mesmo de lidar. Então, por isso que algumas pessoas o leem como um pouco distante, um pouco frio, tá bom? Mas é simplesmente esse é o mecanismo dele. E é uma energia muito altruísta, muito humana, né? E aí a lua em aquário, lembra que eu falei pra vocês, precisa ligar os pontos, né? Então, assim, a lua em aquário, como ela vai falar de emoções, então eu contextualizei já o aquário para vocês, muito provavelmente essa pessoa vai ter um ímpeto para as emoções de uma maneira um pouco mais distante mesmo de lidar, tá? Muitas vezes, claro, dependendo de outros aspectos, dependendo do contexto do mapa, essa pessoa, ela pode ter um pouco de, não dificuldade, mas um certo distanciamento em olhar para as próprias emoções e às vezes não se conectar com as emoções do outro, né, de uma maneira tão rápida, tão emocional, vamos dizer assim, tá? O mecanismo dele de sentir emoção, de expressar sentimento, tá mais no campo mental, né? É o compartilhamento das ideias. Então, muito provavelmente, ele vai expressar sentimento e vai querer se conectar emocionalmente para as pessoas, expressando os ideais dele, né? E se afinando com os ideais do outro, tá bom? Essa é a maneira, assim, mais interessante na visão aquariana, né? Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tô procurando aqui mais uma pergunta, tá bom? Essa aí é outra. Vocês estão gostando de perguntar da Lua, hein, pessoal? Mas Lua é bacana falar da Lua mesmo. Ela gera bastante assunto mesmo. Bom, aí a Lua em Libra, de uma maneira geral, assim, contextualizando, ela pode trazer um pouco também, assim, de esse lugar mais mental, né? De racionalizar as emoções, de querer muito mais o relacionar-se, sabe? Aquela coisa de você ter alguém para se relacionar, não necessariamente para expressar ali uma emoção, um sentimento, porque Libra ele também é um signo de ar, ele também é um signo que está relacionado às trocas intelectuais, né? A interação, relacionar-se com as pessoas. Então, essa Lua em Libra, ela também pode trazer um pouco desse lugar mais mental, tá? Na maneira de se relacionar e na maneira de expressar as emoções, tá bom? Então, assim, quem se relaciona com uma pessoa que tem lua em Libra, lua em Gêmeos ou lua em Aquário, precisa entender que o mecanismo de expressar as emoções dela é um pouco diferente, é um pouco mais no âmbito do intelectual mesmo, tá? É um compartilhamento do que tá na mente da pessoa em relação a ideais, em relação à intelectualidade, tá bom? Bom, vamos ver a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Quando a criança começa. A pergunta da Ana, gente, vamos lá. Quando a criança começa a ter jeito do signo, porque meu filho é virginiano, mas é muito bagunceiro, não é nada metódico. Tô esperando ele guardar os brinquedos e nada. Ai, Ana. Bom, gente, espera que eu vou ler de novo a pergunta. A pergunta é um pouco longa, então vamos ler com calma, né? A gente tem tempo. Aliás, nossa, já faltam 8 minutos, pessoal. Nossa, passou muito rápido. Essa aqui, gente, vai ser a última pergunta. Infelizmente não vai dar tempo para responder todas as outras, tem bastante perguntas ainda, mas eu vou responder essa. E como eu falei para vocês, eu vou anotar as perguntas aqui e vou trazer na próxima live, tá bom? E a gente vai continuando os estudos. Passou muito rápido, eu tava achando que era umas 8h30, mas são 7 para as 9. E o Instagram, em 1 hora, ele corta a live, né? Então, daqui a pouquinho, depois dessa pergunta, a gente já vai encerrar, tá bom? Vamos lá. Quando a criança começa a ter o jeito do signo? Porque meu filho é virginiano, mas é muito bagunceiro, não é nada metódico. Ah, tá, agora eu entendi. Ana, é o seguinte, isso daí
Existe uma análise específica para crianças e para adolescentes. Eu não tenho essa técnica ainda, eu preciso me especializar nessa técnica. Eu ainda não tenho esse conhecimento, tá? Porém, é um tipo de análise específica quando se trata de criança e adolescente, tá bom? Mas aqui, de maneira geral, posso te dizer o seguinte: se ele não for desenvolver esse lado metódico, né, que tem bastante relação com Virgem, deve ser por causa de outras energias no mapa dele, de outros aspectos, né, que possam trazer para ele energias relevantes, né, até mais do que o próprio signo. Tá? Isso pode acontecer, gente. E precisa ver também como é que tá o sol dele, que aspectos que tá recebendo, aspectos harmoniosos, aspectos tensos, com qual planeta, tá bom? Ou a criança pode desenvolver um pouco mais pra frente mesmo, tá? Isso vai depender muito da contextualização do mapa dela, tá? Então, assim, é muito complicado, Ana, responder essa pergunta, mas o que eu posso te dizer é isso, que caso ele não desenvolva a expressão virginiana muito intensa, deve ser porque existem outros aspectos, outras energias de outros signos em maior relevância no mapa dele, tá bom? Mas aí isso você só vai conseguir identificar fazendo de fato o mapa astral do seu filho, né, com um astrólogo que seja especialista na análise de criança e adolescente, tá? Eu vou adquirir esse conhecimento provavelmente o ano que vem. Não vejo a hora de adquirir, porque eu gosto muito de crianças e adolescentes, né? Desse lugar de jovem, então vai ser muito gostoso para mim, interessante, quando eu puder fazer esse tipo de atendimento, tá? Bom, pessoal, é isso. Não vai dar tempo de responder as demais, né? Devido a 1 hora aqui cravada do Instagram, que passou super rápido, nem percebi. Eu espero que tenha contribuído para vocês em relação a conteúdo, né? Conhecimento de astrologia. Vamos disseminar esse conhecimento, né? Para chegar próximo a todas as pessoas. Vocês podem trazer curiosidades mesmo, perguntas. A gente vai respondendo aqui, estudando juntos, tá bom? Agradeço demais a interação de vocês, todos os comentários, as perguntas, todos os incentivos, os amigos, a família, obrigada mesmo. E por essa oportunidade também, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos, uma ótima noite e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau.